Caros colegas, sejam muito bem-vindos à minha palestra referente aos primeiros passos para a consultoria empresarial. Como vocês sabem, esta é uma iniciativa do SINAFIC, Simpósio Nacional para Futuros Contadores, neste ano de 2015, que tem por objetivo mostrar os diversos ramos de atuação no mercado contábil e as suas perspectivas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kátia Meireles e atuo como consultora empresarial desde 2003, em pequenas e médias empresas, tanto na área de treinamento e palestras, quanto na gestão de processos e modelagem de estratégias. Agora vocês devem estar se perguntando, o que é isso? O que ela faz? Ao final, eu busco a otimização dos recursos organizacionais das empresas que eu atuo e no segmento o qual eu atuo, a fim de restabelecer a sua rentabilidade, trazendo essas empresas novamente para o jogo empresarial, com lucratividade, com visão de futuro, muito mais estruturada, muito mais estabelecida, com maior nível de conhecimento e interrelações, ok? Desde 98 eu também sou professora universitária, leciono nos cursos de graduação e pós-graduação, porque eu realmente acredito que o conhecimento leva a uma melhor gestão empresarial. Ou seja, eu acredito que é a pedra angular para qualquer sistema empresarial. Sendo assim, é vital para a saúde financeira de qualquer empreendimento. Ok? E hoje nós estaremos juntos por um curto espaço de tempo e eu espero que a gente possa trocar bastante coisa, bastante conhecimento, eu possa dar para vocês uma visão geral sobre o que é a prestação de serviços de consultoria empresarial e a sua importância aqui na atualidade, né? E dentro desse processo, eu gostaria de apresentar para vocês o nosso projeto de hoje. E para isso eu gostaria realmente de convidá-los a se envolver nessa proposta. E essa proposta vai se iniciar primeiro com os aspectos que motivam a existência da consultoria, entendendo o que realmente faz com que ela exista e persista e continue crescendo nesse mercado que vivemos hoje, o que é efetivamente a consultoria empresarial, qual a sua abrangência, qual o seu mercado de atuação, claro, de uma forma bastante macro. Depois vamos ver como que ela se estrutura, quais as características deste profissional liberal dentro desse mercado, considerando o meu ponto de vista, as formas de trabalho, as dicas para um pré-diagnóstico que eu vou dar no final para que vocês entendam efetivamente como a gente faz esse primeiro approach na primeira visita, como a gente efetivamente tem uma visão geral do que vai acontecer, o que a gente vai buscar resolver, quais são os pontos de apoio. Então, ali a gente acaba tendo uma visão bem generalizada, qual será o caminho a qual iremos atuar, e ali a gente consegue criar efetivamente uma proposta de negócios junto a essas companhias as quais eu atuo ou as quais você vai buscar atuar, ok? Então, com isso, vamos começar o nosso primeiro tópico, né, que é o que nos motiva a atuar nessa área. E a gente vai perceber que a consultoria empresarial representa uma das atividades que mais tem evoluído nos últimos anos em todo o mundo, e particularmente no Brasil. Por quê? Porque geralmente a consultoria, ela surge, ela se fortalece nos momentos de crise, principalmente os que estamos vivendo hoje, onde geralmente há uma estagnação do negócio, uma estagnação do mercado, ou alguma outra variável que a empresa não está sabendo lidar, e aí ela acaba buscando uma opinião externa, uma opinião de um especialista, porque ela precisa algumas vezes buscar outro ponto de vista, olhar as questões ali que estão vistas, né, estão sendo vistas como uma problemática, com uma outra ótica, com uma outra visão. E aí ela busca a mim ou a outros consultores para auxiliá-los dentro da sua especialidade ou do ponto que ela acredita que seja o problema, ok? E a partir daí,
a gente vai perceber que a consultoria ela é muito, mas muito antiga. Por exemplo, sabe quando se buscava conselhos de um pajé numa contenda de uma tribo? Concorda que ele estava dando uma consultoria? Ele estava apresentando aí algumas sugestões e o índiozinho, a partir daí, ia lá tomava as medidas que ele achava necessário. Agora, se a gente traz para o nosso dia a dia informal, pessoal, sabe quando a gente está com um problema? E aí a gente chega para um amigo, algumas vezes a gente não quer falar que somos nós, outras vezes, dependendo do nível de confiança, a gente realmente relata o problema, mas geralmente a gente começa assim, hipoteticamente falando, e conta o caso, avalia as respostas, e aí cada um com que você vai conversando vai trazer algumas sugestões, mas ao final quem toma a decisão é você. Então é muito interessante a gente avaliar que a consultoria ela existe, mas normalmente a gente tem algumas pessoas que são palpiteiras e outras que efetivamente conhecem o negócio, conhecem a estrutura, conhecem as inter-relações e vai te dar uma sugestão e uma recomendação muito mais apropriada ao seu problema do que outros que vêm com os achismos, né? E aonde a gente começa a ter uma má fama que a gente vai discutir depois. E para isso, para a gente entender essa questão da má fama e dos palpiteiros dos achismos, eu acredito que todos conhecem aquela série The Big Bang Theory. E para ilustrar o que eu acabei de comentar, nós vamos ver um pequeno trecho de um episódio onde a Penny está tentando vender prendedor de cabelo. E vocês vão ver como o Sheldon se porta neste processo inicial. Depois nós vamos comentar algumas outras coisas e vamos ver aí o desenvolvimento dessa pré-consultoria. E aí dali a gente vai tirando algumas questões para mostrar o que é certo e o que é errado e o que agrega valor ao nosso dia a dia, tá bom? Vamos ver juntos? Can you make a day? About 20. And how much profit do you make per penny blossom? I don't know, like 50 cents, I'm not sure. No, of course you're not. All right. $10 a day times 5 days a week times 52 weeks a year is $2,600 That's all? before taxes. Well, I don't have to pay taxes on this stuff. I believe the Internal Revenue Service would strongly disagree. But if you took advantage of modern marketing techniques and you optimized your manufacturing process, you might be able to make this a viable business. And you know about that stuff? Penny. E aí, galera, gostaram? Vocês perceberam que nesse pequeno trecho o Sheldon observa uma possibilidade de negócio de uma forma muito mais vantajosa e viável do que a própria Penny? E ela é a empreendedora. Olha que interessante. Por isso que essa é uma das várias facetas do consultor empresarial. E esse trecho ele realmente ilustra de uma forma bastante simples o papel do consultor, ok? Mas ele também nos dá a oportunidade de conhecer alguns outros aspectos que motivam a existência da consultoria ou por que contrata-se um especialista e contrata-se a consultoria empresarial, ok? E nós vamos perceber que dentro deste funil tem vários itens, né? Várias oportunidades que façam que a gente venha à tona. A primeira delas, eu vou trabalhar com as margens mais comprimidas. Por quê? Antigamente, e principalmente antes da abertura do mercado na década de 90, onde veio o advento da globalização, as empresas ainda podiam colocar uma margem de lucro assim absurdamente alta e não tinha tanta concorrência. Atualmente, isso já não é mais possível, pelo grande número de produtos substitutos, uma inserção cada vez mais ativa de produtos importados nos nossos mercados, os made in Taiwan, made in China e assim sucessivamente. Então, mudou muito essa característica de mercado de poder colocar o preço do jeito que você quer. Hoje você tem que olhar do lado do seu concorrente, você tem que buscar outras oportunidades para reduzir seus custos, sejam os fixos, sejam os variáveis. O outro ponto é este azulzinho mais escuro da alteração das leis e regulamentos. Não sei se vocês sabem, mas as empresas necessitam se readequar
constantemente, porque eles precisam minimizar o impacto das leis e regulamentos nas suas estratégias comerciais. E essa redução, ela tem que ser, ou essa adaptação, melhor, tem que ser feita de uma forma muito sutil. Então, um exemplo, quando o governo dá isenção de IPI para a venda de veículos novos, as empresas elas têm que estar preparadas para fazer essa adequação de uma forma muito rápida para ela poder se beneficiar dessa isenção, porque geralmente é por um curto período de tempo que o governo dá essa oportunidade, ou para diminuir o volume de carros nos estoques, ou para poder gerar um pouco mais de impostos em relação a outros produtos que não é o veículo, mas a todos os serviços que ele onera, né? Ou ele cria, né? Então, ele vai criar a venda de combustível, ele vai criar a venda de manutenção, ele vai aumentar o volume de passeios, então você vai ter mais pedágio, então tudo isso gera receita governamental. Então, claro que não é com só essa visão que o governo observa, mas para a gente ter ideia com uma outra ótica. Ou se imagina a empresa agora, tenha que adaptar os CPMF que estão discutindo o retorno dele no nosso mercado e aí aumenta o custo financeiro. E como as empresas vão fazer essa nova readaptação, ok? O outro ponto, esses dois, vocês vão ver que leva à pressão por redução de custos. Então, hoje as empresas, ela não tem mais como continuar aumentando preços, como a gente já falou. Então, ela precisa mudar o quê? Seu processo produtivo, buscar por novas matérias-primas, sempre buscando que o resultado final seja menos oneroso. Ou seja, ela vai precisar otimizar os processos administrativos, vai precisar colocar sistemas mais automatizados, mas isso, consequentemente, vai levar ao desligamento de pessoal, principalmente aqueles que não estão preparados para as mudanças. E detalhe, isso ocorre muito, mas muito mesmo, porque a maior parte dos profissionais que estão dentro do mercado, que estão nessas empresas, ele estagnou. Ele não busca mais por atualização de conhecimento, então, quando vem uma nova função, ele também não está apto para atender essas novas atribuições. Então, a gente tem que tomar cuidado para realmente poder olhar com outros olhos aquilo que a gente faz, para poder ajudar a empresa e ela também ter outros olhos sobre as nossas possibilidades de manutenção da companhia, de crescimento e crescer junto com ela. O outro ponto que leva obrigatoriamente à competição intensa, que é o grande volume de concorrência que a gente tem hoje. E a globalização vem fazendo isso de uma forma muito forte, muito incisiva, e faz com que as empresas tenham que buscar novidades, né? E a gente já falou, em função dos produtos substitutos que tem no mercado, e aí ela tem que buscar algo chamado vantagem competitiva. Ou seja, ela tem que mostrar que ela pode continuar na frente, que ela vai sair primeiro, mas isso faz com que ela tenha que investir mais, mas ela também ganha mais, porque ela é a primeira a se lançar. E até que os outros estejam preparados para copiar, demora uma semana, duas, mas se ela ganhou o mercado, porque ela fez um approach correto, voltando para a área mercadológica, ela consegue ganhar esse mercado antes que o seu concorrente esteja apto a, vamos dizer assim, tirar a sua margem do negócio, tirar o seu markup, né? Tirar a sua rentabilidade naquele momento inicial. Só que tudo isso muitas vezes leva a perda de controle. Porque, não sei se vocês sabem, até pouco tempo as operações podiam ser centralizadas. Hoje, com essa necessidade de tomadas de decisão rápida, não dá mais para ser centralizada. Então, atualmente, considerando essa necessidade de velocidade de resposta, é necessário atuar com uma grande descentralização e dar uma autonomia às equipes e outros fatores. Mas aí vem a pergunta: será que o gestor sabe realmente o que é dar autonomia às suas equipes? Será que esse gestor sabe realmente o que é definir limites? Será que ele sabe o que é definir regras que mantêm o desafio dessa equipe sem colocar um erro
como um processo de bode expiatório, mas utilizar o erro como uma possibilidade de crescimento e alavancar a sua companhia, alavancar os seus negócios? E aí vem a outra visão. Nem sempre as questões são só do processo, seja administrativo, seja do negócio, seja do mercado, como isso funciona. Algumas vezes vem da forma de gestão. Por isso, da importância de entender esse processo. Principalmente que hoje a gente está indo para uma fragmentação dos negócios. Ou seja, a gente tem um processo contínuo de descentralização através de filiais, de franquias, de fusões e aquisições, ou seja, de equipes que precisam atuar de uma forma rápida para conter o que acontece, por exemplo, num Facebook, num Twitter, quando vem uma mensagem negativa, ele não pode ficar esperando muito tempo. Então, essa necessidade de resposta faz com que isso, de uma resposta rápida, faz com que o gestor tenha que tomar decisões muito aceleradas. E nem sempre ele sabe o que fazer, nem sempre ele tem as pessoas ou tem competências para fazer. Ou tem vezes que ele sabe o que é necessário fazer, mas falta-lhe recursos para fazer com que aquilo aconteça. Então, por aí, a gente tem diversos aspectos que vai fazer com que se busque um especialista. Então, espero que aqui eu tenha dado uma ideia bem superficial dos vários aspectos que geram a necessidade de um consultor empresarial, que ao final do processo vai lhe apresentar algo chamado, vamos ver aqui se aparece, as recomendações. Ou seja, vai te dar opções de mudanças que proporcionam uma tomada de decisão mais adequada ao atendimento das necessidades da organização a qual ele está envolvido. Ok? Então, por isso, a importância de a gente entender a necessidade de um consultor empresarial. E a gente vai perceber aqui que, de novo, a gente vai usar um trechinho do Big Bang Theory num outro ponto daquele mesmo episódio. Mas a gente vai ver que a procura pelo consultor empresarial é sempre necessária, porque a empresa sempre está percebendo a existência ou de uma questão mal resolvida, ou que não está sendo tratada pelos processos organizacionais existentes, ou pelas pessoas envolvidas, ou uma necessidade de uma competência específica. E aí ele vai buscar, então, um especialista que o auxilie a alcançar esse resultado de uma forma mais rápida. Porque senão ele vai por tentativa e erro e ele acaba gastando mais recursos do que se ele contratasse esse profissional. Mas aí vem um ponto. Precisa contratar um consultor sempre que tenha uma visão holística. Pois caso contrário, e geralmente é o que mais acontece, e aí gera má fama para os consultores empresariais, é que se contrata um profissional que só conhece o martelo. Ou seja, qualquer problema que você dê para ele, ele vai ver como prego. Captaram? Vamos ver aqui, através desse novo episódio, nesse novo trechinho do Big Bang Theory, que vocês vão perceber de uma forma muito sutil, quando você desconhece o produto, você desconhece as inferências, você desconhece a tentativa de alocá-lo dentro do mercado, mas você quer colocar isso no conhecimento que você tem, para fazer com que aquilo funcione. E vocês vão ver que resultado inconsistente que eles vão chegar, ok? Vamos ver juntos e a gente comenta em seguida. I'm still tweaking things a little bit, but this will give you the general idea of the website. So, what do you guys think? Pretty much any way I say that is going to hurt his feelings. Okay, what's wrong with it? What's wrong with it? Not you, I wasn't asking you. Penny? Well, it's a little juvenile. I mean, kind of looks like the MySpace page of a 13-year-old girl. No, it doesn't. Oh, please, Dateline could use it to attract predators. Penny, this is your enterprise, so it's ultimately your decision. But based on the quality of his work, I'd strongly recommend that we let Leonard go. You want to fire me? What I want is irrelevant. This is Penny's decision. Penny? Excuse me, but
if I did such a bad job, then why do we already have orders? We do? Uh-huh. Look. Mrs. Fiona Fondell from Huntsville, Alabama has ordered 2. No kidding, 2? Uh-huh. Look at the comments. Thank you, Penny Blossoms. These will be perfect to cover my bald spots. Aww. That is so sweet. Camouflaging bald spots is primarily a male concern. Perhaps we could expand our market. How are flower barrettes going to appeal to men? We add Bluetooth. Brilliant. Men love Bluetooth. Wait a minute. You want to make a hair barrette with Bluetooth? Penny, everything is better with Bluetooth. Holy crap, someone just ordered 1,000 Penny Blossoms. Get out! Who needs 1,000 sparkly flower barrettes? E aí, galera, gostaram? Perceberam, né? Tudo é melhor com Bluetooth, inclusive prendedor de cabelos e principalmente para o mercado masculino. Imagina, até o homem vai usar prendedor de cabelo porque tem Bluetooth. É uma loucura. Então, aí a gente pode começar a entender que ao buscar um consultor empresarial sem uma visão holística, sem visão do seu negócio, sem visão do seu mercado, sem ser especialista no problema que você está trazendo, ou na questão que precisa ser resolvida, leva ao quê? Tchan, 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 tchan. Resultados ineficientes. E, consequentemente, para quem faz esse tipo de serviço ineficiente, traz para o consultor empresarial aquela fama negativa, que vem com aquele questionamento que me dói o coração. Mas por que eu vou contratar um consultor empresarial já que... E aí conta todas aquelas histórias de consultores que foram contratados, o que aconteceu. E aí provavelmente, né, eu tenho certeza que a mente de vocês já viajou milhares e milhares de quilômetros. Provavelmente foi até a Lua e voltou, né? Mas avaliando todos os aspectos negativos e tentando, espero eu, buscar também os aspectos positivos do consultor empresarial. Por que contratá-lo? Por que buscar esse especialista? Que vai ser um processo pontual para realmente te trazer de volta ao jogo, né? Te trazer de volta ao jogo empresarial, mas com uma visão muito mais interessante, né? E eu brinco muito quando a gente assiste aquele Nightmares Kitchen, que vem aquele cozinheiro que mostra todas as coisas ruins que tinham no restaurante e no final ele vem com uma nova forma de vender os mesmos pratos, com um novo menu, e aí a empresa retoma o seu processo, né? Que muitas vezes a gente está naquele dia a dia e a gente não enxerga. Então, por isso, da importância de um especialista, mas que conheça o seu mercado, conheça o seu segmento, conheça o seu negócio, que realmente seja focado para atender a questão pela qual você foi contratado, né? Mas que ele também veja todas as variáveis, todas as inferências ali do processo, para que à medida que ele traga a recomendação também não seja negativa, não seja ruim. Perfeito? Então, dentro disso, vamos entender efetivamente o que é a consultoria empresarial. E geralmente, quando contrata uma consultoria, o nosso cliente está como essa senhorinha, num ponto onde ela tem várias oportunidades, mas muitas vezes ela não sabe para onde ir. E você, como consultor, pode até trazer diversas recomendações, mas você mostra o pós e contra de cada um. Quais são as mais rentáveis, quais são as menos rentáveis, e aí você deixa que ela tome a decisão. Porque algumas vezes ela precisa entender que se você tomar a decisão por ela, ela depois vai te culpar. Então você mostra todas as possibilidades, deixa que ela tome a decisão. De novo, se nós voltamos lá na historinha do amigo, se o amigo falar para você, depois que você contou aquele caso, faça assim e dá errado, você vai falar que você que tomou a decisão errada? Não, você vai falar, poxa, mas eu fiz o que ele disse e deu tudo errado. Aí você perde a amizade, perde o amigo, perde a confiança, e não é esse o objetivo, tá certo?
Então, com esse ponto, o que é efetivamente a consultoria empresarial? Nada mais é do que um serviço prestado por uma pessoa ou grupo de pessoas independentes e qualificadas que vai identificar e investigar as questões relativas a políticas, procedimentos, métodos, organização, de forma a recomendar as ações mais adequadas e proporcionar o auxílio na implementação das mesmas, ok? Então, a importância que a gente veja que a procura do consultor é sempre necessária, porque a empresa geralmente está percebendo a existência de uma questão mal resolvida, uma questão que não está sendo tratada da forma mais adequada, e aí realmente é necessário que ela nos busque e a gente vai atendê-la da forma mais objetiva possível, ok? E aí a gente vai perceber que a consultoria empresarial, ela atua em diversas áreas, ok? Tais como administração financeira, administração mercadológica, administração da produção, tecnologia da informação, gestão de pessoas, na terceirização, inovação de processos, de produtos, gerenciamento de mudanças, melhoria contínua, fusões e aquisições, área logística, ou seja, a gente tem aí uma área enorme de atuação e para cada uma dessas áreas há consultores especializados. Então, é necessário que ao efetuar o diagnóstico da empresa no momento atual, você observe todas as interdependências, todas as variáveis independentes da questão identificada, porque você precisa trazer propostas que atuem de forma harmônica e consistente no processo. Por quê? Caso contrário, você vai atender a demanda única pela qual você foi contratada e por ter desconsiderado todas as outras variáveis, você vai criar problemas maior do que aquele que você foi contratado para solucionar inicialmente. E aí vocês vão ver, para a gente fechar o case, né, do Big Bang Theory, que no último trechinho, ele vai trazer uma questão muito engraçada, porque eles, dentro desse processo, quando viram a viabilidade do negócio, naquele momento que eles estão criando lá um produto até com Bluetooth, eles estão criando um site para a Penny vender o produto. Só que lembre-se, é a Penny que faz a florzinha. Só que vocês vão observar que ao final eles começam a ajudar, o site começa a bombar e eles vão ter que cancelar o site, desculpa, e além de cancelar o site, vão ter que ajudá-la a terminar todos os pedidos que entraram, porque começou a bombar, só que ela não vai ter capacidade de fazer. Perfeito? Vamos dar uma olhadinha juntos e aí a gente discute em seguida. Please pay attention and listen to me. Give me some time to blow the man down. I'm a deep water sailor, just come from Hong Kong. Jimmy way, hey, blow the man down. If you give me some whiskey, I'll sing you a song. Give me some time to blow the man down. Hello? Hello? The break of the poop. Jimmy way, hey, blow the man down. Or I'll help you along with the toe of my boot. Give me some time to blow the man down. What's going on? I assume you're referring to the sea shanty. That's a rhythmic work song designed to increase productivity. Yeah, it's crazy, but it totally works. Look, we made this penny blossom in under 3 minutes. Terrific, but that kind of raises more questions than it answers. Penny's making hair accessories. I'm helping her optimize her manufacturing process. All right, break's over. Pay attention to orders. Now you want to know. Hold on. E aí, galera, gostaram? Vocês perceberam que o Sheldon, no final, começa a ajudar a Penny criando para ela uma linha de produção, né? Para ela produzir mais. Mas mesmo assim, quando o site começa a bombar, quando entram os outros 3, eles têm que se envolver no processo, porque vem um pedido, acho que de 1.000 ou 2.000 flores, né, de prendedor de cabelo, e aí eles têm que começar a produzir. Aí entram todos nesse barquinho, nessa linha de produção, onde cada um faz um pedacinho até atender todos os pedidos. Então, a gente precisa entender
que não é simplesmente colocar, olha, vamos fazer assim. A gente tem que ver a capacidade de produção, que é o erro que eles tiveram ali. Eles criaram todo um processo mercadológico, fizeram todo um approach, porém não tinha capacidade produtiva, né? E aí, por isso que a gente tem que ter um consultor que, por mais que vai atender uma única demanda, ele tem uma visão holística para que a gente não crie um problema maior. E no caso ali, se fosse o da Penny, ela precisaria ver, então, de contratar pessoas para ela poder expandir a promoção dela, a produção, né? E continuar fazendo novas promoções e crescendo. Que não era o objetivo. Lembre-se que ela fazia aquilo por ganhar uma grana extra, né? Não era o objetivo dela de negócio, ok? Então, vamos lá. E a partir daqui, então, a gente tem que entender que cada momento que uma empresa passa, ela tem um foco, ela tem uma preocupação e essas respostas principais precisam ser atendidas. E quando a gente vai atender essas demandas, a gente tem que agir, a gente, digo, o consultor, tem que agir o quê? De uma forma imparcial, pois nem sempre as recomendações que a gente vai dar, elas são agradáveis, elas são simples, mas normalmente são as melhores para o cliente naquela situação pela qual a gente foi contratado. E além de que, se pressupõe que esse profissional liberal esteja plenamente capacitado e fortemente embasado para fornecer essas recomendações. E embasado tem uma teoria, tem uma estrutura, ela tem uma questão lógica para apresentar começo, meio e fim. Uma vez que se busca este profissional para antecipar conhecimentos, antecipar acontecimentos e geralmente desenvolver práticas que auxiliem o restabelecimento do crescimento da companhia, que é o que eu falei lá atrás quando eu me apresentei como consultora. Ninguém vai me contratar para eu levar ela à derradeira, à falência, e sim para restabelecê-la para o mercado, colocá-la de volta ao jogo de uma forma lucrativa. Então, por isso que eu tenho que ter conhecimento profissional, eu tenho que ter habilidade, eu tenho que ter uma visão holística do processo para que realmente eu traga benefícios. Caso contrário, eu vou criar uma má fama para esses profissionais, né? Inclusive eu, que atuamos neste mercado. Então, por isso que eu tenho aqui essa visão integrada, tá vendo? Os 4 homenzinhos com áreas distintas, trabalhando em conjunto. Por isso que todo o meu processo usa de um conjunto estruturado de atividades, de processos, de metodologia, né? Objetivando o quê? Atender e principalmente superar as expectativas e necessidades dos meus clientes. Ok? Alguma dúvida até aqui? Espero que esteja indo bem e esteja também agregando valores para vocês. E agora, eu relacionei aqui algumas características que eu tenho como importantes na minha carreira, que são importantes para a Kátia Meirelles. Pode ser que tenha outras características tão importantes quanto essas, mas essas para mim são as principais, as bases, os tripés, né? Que façam que a minha carreira tenha sido de sucesso e espero que permaneça dentro desse enfoque, dentro dessa linha de crescimento, ok? Então, elas cerceiam, né, a minha vida pessoal também. E isso é importante, porque não tem como você ser um profissional dentro da sua carreira e pessoalmente você ser uma pessoa totalmente distinta, com outras crenças, com outros valores, com outras características. Caso isso aconteça, você não é um bom profissional, porque você não é ou não segue os mesmos princípios, ou seja, eu não posso ser o exemplo daquilo que eu estou vendendo. E quando você não é o que você efetivamente faz, automaticamente vai trazer muitas inconsistências ao seu negócio. E eu tenho que colocar uma coisa para vocês, eu amo o que faço e faço isso com muito amor. E isso acho que é um dos pontos mais importantes na carreira, você fazer o que gosta. Portanto, a primeira característica que eu acredito ser extremamente importante é a independência.
Primeiro, que eu sou minha própria patroa, né? Ser o seu próprio patrão, definir os horários de trabalho, definir quando você vai trabalhar, como você vai trabalhar. Porém, há os pontos positivos, há os pontos negativos. Além de que é necessário manter um nível de conhecimento, experiência, profissionalismo, ou seja, você tem que realmente ser autodidata. Eu não posso depender de terceiros. Eu que tenho que buscar essa profissionalização, esse conhecimento e sempre me aprofundar cada vez mais nesse desenvolvimento que ao final será só meu. Por isso que a segunda característica tão importante quanto a primeira é a automotivação, porque é saber quando e como as coisas precisam ser feitas. É se antecipar aos problemas, às soluções, às metodologias, ferramentas de trabalho, ou seja, é um profissional liberal que não pode esperar que outra pessoa incentive, que o motive a realizar suas tarefas, ou seja, depende única e exclusivamente deste profissional, ou seja, depende só de mim. O outro ponto importante é a perícia escrita e verbal, porque a comunicação dentro da nossa área de consultoria, ela é importantíssima. Imagine um profissional encaminhar um relatório com estes erros de português. Por exemplo, vamos ver aqui, hesite e paciente. Esses dias eu vi este erro. Hesite é de hesitar, é H-E-S-I-T-E. Paciente é com C. Então, imagina um relatório médico e eu leio paciente com 2 S. Será que esse médico é tão bom quanto que ele escreve? Isso já me coloca um pé atrás. Hesite. Ele não escreveu nem em português nem em inglês, né? Que hesite em inglês seria sem o E. Aí eu pensei na primeira vez, será que era existe? Né? Então, automaticamente gera ambiguidade, gera dúvidas quando há erros de expressão ou palavras mal escritas, né? Então, por isso, tudo que você precisa tomar cuidado, porque senão tudo que você fez vai por água abaixo. E aí você é colocado à prova e isso acaba se tornando uma questão muito, mas muito complicada na nossa atividade. O outro ponto que eu também acho extremamente importante é a capacidade analítica. É onde você olha os fatos fora da caixa, ou seja, é enfrentar situações não estruturadas. E o nosso dia como consultor nunca é o mesmo. Cada empresa tem as suas características, tem a sua filosofia de trabalho, tem as suas crenças, e ela nunca é estruturada. Eu não tenho como ir com um modelo, trabalhar numa empresa A e trabalhar numa empresa B da mesma forma. Então, é sempre trabalhando de uma forma não estruturada. Então, tem que sempre ver quais os fatores se relacionam ou não com aquela questão que eu estou avaliando. Tem que buscar o progresso na solução dessas problemáticas pelo qual eu fui contratada. Olhar as variáveis dependentes, interdependentes ou independentes daquele processo ali envolvido, porque ao final eu tenho que gerar um resultado harmônico e consistente, como já comentamos anteriormente, porque eu preciso colocar essa empresa de volta no jogo, nos eixos, no negócio, de uma forma lucrativa, rentável, vantajosa, viável, né? Meu cliente tem que se sentir satisfeito, feliz com os resultados e que ele consiga ver isso crescendo e se desenvolvendo de uma forma positiva ao longo dos anos posteriores, né? Com visão de futuro. E aí vem um outro ponto que para mim são os 2 últimos, são extremamente importantes, que é os valores consolidados e autenticidade. Porque o cliente precisa perceber que está sendo colocado em palavras a vivência do consultor. Ou seja, é a diferença de ser consultor e estar consultor, que é o que nós falamos no início desse tema. Eu preciso ser o consultor. Eu preciso dar o exemplo e não só falar sobre ele, ok? E a ética e comprometimento, porque não é nada mais do que seguir princípios e valores que demonstram a verdade, a honestidade de princípios e ações. Ou seja, não tem como você ser 2 pessoas distintas
dentro de um único processo. Por isso que o consultor, ele é quase um confidente daquela empresa. Quando ele gera confiança em você, ele te indica e você cria vínculos e vai crescendo no seu negócio, no seu mercado. Ok? E aí, vamos trabalhar as formas que a gente, dentro da consultoria, trabalha. Eu coloquei os 4 mais importantes, mas podem haver outras que hoje têm inspirado tantas metodologias de trabalho, mas essas são as que eu mais conheço, as que eu normalmente atuo, ok? A primeira é individual, onde eu trabalho como profissional liberal, sozinha, não dependo de ninguém, dependendo do tipo de empresa, do tipo de projeto, as questões ali envolvidas. Algumas vezes eu trabalho em equipe e quando isso acontece, se determina quem será o responsável técnico, que é o que vai responder por todos os resultados, por todas as metodologias que serão ali envolvidas e desenvolvidas naquele projeto. Bom, posso também trabalhar com repasse de trabalho, onde se determina a responsabilidade técnica, ou seja, ela pode permanecer com o consultor, que repassará parte dos trabalhos, já que tem competência no seu currículo, ou a responsabilidade técnica é repassada totalmente para quem vai efetuar o trabalho, mantendo o consultor inicial somente com relacionamento com o cliente. E geralmente eu ainda opto pela primeira opção. Eu fico com a responsabilidade técnica e acompanho cuidadosamente quem eu indiquei, porque efetivamente é o meu nome que está em jogo e eu quero realmente continuar esse relacionamento, esse desenvolvimento em outros projetos. E a última forma de trabalho que eu conheço é a de terceirização, que é o repasse completo, ou seja, passo toda a responsabilidade técnica, o relacionamento com o cliente, a execução dos trabalhos, e depois eu só vejo com o cliente se foi tudo bem, se deu tudo certo, se ele ainda está precisando de ajuda, mas não tenho responsabilidade nenhuma perante este projeto ou essa consultoria, ok? Isso pode acontecer, um exemplo, se vão trabalhar com logística reversa. Não é uma área do meu conhecimento, não é uma área da minha competência, então eu vou indicar alguém que trabalhe com isso, que conheça isso profundamente, e só vou ver depois até que ponto ele interferiu nos meus processos e trabalho em parceria com ele, mas com outro olhar, com outro enfoque, com outro negócio, ok? E a partir daí, nós vamos agora para o que vocês estão esperando, que são as dicas rápidas para um pré-diagnóstico, que é o que a gente acaba utilizando nessa primeira visita junto ao cliente, nesse momento de conhecimento e de trocas, perfeito? Então, aqui, a gente começa sempre nesse processo fazendo uma avaliação do ambiente atual, da onde a empresa está, onde ela quer chegar, né? E aí a gente vê efetivamente a evolução do processo. Então, a gente pontua. Isso é sendo efetuado através de perguntas abertas, nada de questionário. A gente vai conversando, ele vai comentando e você vai tirando dele tudo o que você precisa saber. No segundo ponto, a gente começa a ver a abrangência da empresa no mercado local, no mercado global, se a sua estrutura é centralizada, se é descentralizada, o nível de controle existente, como que é o seu estilo, né, de negócio, de gestão, se é mais conservador, se é mais inovador. E aí ele também vai falar do mercado, então a gente vê como que o mercado reage a essas mudanças. Vamos ver esse estilo da estrutura empresarial, perfeito? E aí a gente também vai avaliar a postura mercadológica quanto ao cliente. Se ele impõe o seu produto ou serviço, ou se ele antecipa a expectativa e necessidade do cliente, como ele faz essa captação de informação, como ele trabalha esse conceito junto ao mercado, junto ao seu cliente, como ele responde pelas mudanças, como ele atende, né, esse viés que algumas vezes acontece, como é a sua velocidade de resposta, como que ele atua na mudança quando ele tem que mudar processo, serviço, produto, fazer adaptação para o cliente, que muitas vezes, dependendo do serviço ou produto, é difícil. Então, se ele indica para o concorrente, né? Então, tudo isso a gente começa a dar uma olhada. A gente vai ver se o mercado dele, se é um mercado mais previsível em relação ao futuro ou não.
E aí a gente começa a ver o ambiente de atuação da companhia, por exemplo, no que se relaciona à estagnação, à repetição de processos, se ele nunca sabe o que vai acontecer no momento seguinte, se ele nunca tem como antecipar soluções. E isso é uma mentira, porque a gente tem pontos de referência, a gente sempre tem aí como se guardar, né? Que são os planos de contingência. Então, um exemplo, se a gente pega um banco, ele é extremamente previsível, né? Porque todas as mudanças, todos os processos são bastante lentos. Se a gente vai para uma área de TI, onde as coisas acontecem muito rápido, as adaptações acontecem numa velocidade diferenciada. Então, cada um desses processos são bem distintos. E no último ponto, que é os processos administrativos gerenciais, é onde a gente tem um olhar bastante cuidadoso, porque a gente começa a avaliar se as ações são padronizadas, como são os processos de negócios, como é a sua estrutura hierárquica, né? Então, a gente começa a ver como ele lida com a gestão de pessoas. Então, tudo isso você vai formando um cenário, e em cima desse cenário você começa a identificar o porquê ele te contratou, e nem sempre o que ele acha é realmente o problema. Então, é importante de você ter um olhar de fora da floresta para ver realmente o que é necessário fazer, o como fazer e o porquê fazer, quais serão as primeiras fases, quais são as últimas, por que tem que acontecer de uma forma ou outra. E aí você explica isso, ok? Então, dentro de uma visão geral, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Perfeito? Então, muito obrigada. E eu gostaria de agradecer hoje aos precursores dessa iniciativa do SINAFIC, Simpósio Nacional para Futuros Contadores, neste ano de 2015. Também espero que vocês tenham gostado da palestra, desta área de negócios, que ela tenha lhes agregado valor à sua vida acadêmica, profissional, pessoal e principalmente que tenha gerado insight para o aprofundamento dos seus conhecimentos, ok? Também gostaria que vocês divulgassem essa proposta do SINAFIC, do Simpósio Nacional para Futuros Contadores, entre seus chefes, seus amigos, seus colegas, seus seguidores de redes sociais, porque assim poderemos dar continuidade a este projeto, porque eu espero que vocês tenham percebido que ele é muito legal. Concordam? Deixo aqui também os meus contatos para esclarecerem dúvidas, trocarem figurinhas, pedirem uma proposta de consultoria empresarial, treinamento, palestras, ou simplesmente para manter atualizada a minha rede de network e também poder agregar novos nomes, novos contatos, novas oportunidades de negócio, porque é importantíssimo no dia de hoje, ok? Uma outra coisa, eu gostaria que também realmente vocês se envolvam nesse projeto, se interessem em buscar por mais informações e conhecimento. O meu telefone é o 5511 991432768. Vou repetir, 11 991432768. O meu e-mail é katiameireles@gmail.com. O meu site é o http://ksmconsultoria.webnode.com. E o meu Facebook, vocês podem buscar como Kátia Meireles. Eu vou estar com o chapeuzinho do Mickey no seu momento de Mago Merlin. Muito legal, fui para Orlando esses dias, me diverti pra caramba, voltei extremamente energizada. E agora eu realmente gostaria de agradecer imensamente vocês estarem comigo por todo este período, ok? E para quem desejar uma cópia dessa palestra, acesse meu site e me encaminhe uma mensagem que assim eu vou poder lhe replicar este material, perfeito? Então continue acompanhando as palestras, que estão muito legais neste simpósio, perfeito? E nos vemos logo logo. Muito obrigado e valeu, gente. Tchau, tchau.